A Polícia Federal realizou operações ontem de busca e apreensão e de prisão de alguns suspeitos de terem hackeado os celulares do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. E esse caso aqui, gente, é interessante, porque tem relação com uma tentativa de invasão que ocorreu em junho, alguns dias, bem poucos dias antes da Intercept começar a publicar a Vaza Jato, começar a publicar a série de reportagens deles com materiais vazados de conversas entre os procuradores, entre o Sérgio Moro e Dallagnol, entre a Força Tarefa da Lava Jato. Então, o que a gente vai ver agora é certamente tentar vincular agora esses supostos hackers, porque nada garante que sejam hackers também, a mãe de um dos presos aqui, porque foram 4 presos, a gente sabe o nome de 2 deles, 4 foram presos e tinha 7 suspeitos. A mãe de um deles disse que não sabia que o filho tinha nenhum envolvimento com esse tipo de coisa, ficou surpresa. O advogado dele disse também que eles acham que eles confundiram a pessoa. E essas operações ocorreram em 3 cidades, Araraquara, São Paulo e Ribeirão Preto, todos no estado de São Paulo. A gente vai utilizar aqui supostos hackers e suposta invasão do celular do Sérgio Moro, porque parece que tem havido agora uma invasão de hackers no Brasil. Todos os hackers agora surgiram das sombras e estão tentando atacar agora a força-tarefa da Lava Jato. Parece que virou uma coisa assim, sabe? Milhares de hackers surgindo agora para destruir a Lava Jato. Evidentemente que eles vão tentar vincular agora esses supostos hackers presos com a Vaza Jato da Intercept. Eles vão tentar fazer isso. Embora em nenhum momento nem a Intercept, nem os outros jornais que estão publicando agora em parceria com a Intercept, né, como a Folha de São Paulo, como o próprio Reinaldo Azevedo, da Band News, e como a Veja, disseram que esse material tenha sido captado desse modo. A Folha de São Paulo, inclusive, fez uma reportagem agora sobre esse caso dos hackers, dizendo que em nenhum momento ninguém disse que esses dados vieram através de hackeamento. Pelo contrário, eles dizem que receberam de fonte anônima, então ninguém sabe como chegou. E o que é importante nesse ponto aqui, primeiro, né, esclarecer que o jornalista, a missão do jornalista é de publicar dados verídicos, fatuais e que sejam autênticos. Então realmente não importa como esse material foi obtido. Se foi hackeado, se tem hackers envolvidos nisso aí, que sejam presos, que sejam procurados e presos. Mas o jornalista, como tal, não tem nem culpa disso. Ele recebeu esse material, verificou a autenticidade, verificou a veracidade, verificou a importância para o público, o interesse público daquele material, ele vai lá e publica. Isso é feito em qualquer país decente do planeta, qualquer país sério, né, onde você tem imprensa livre, onde você tem liberdade de expressão. Se isso for do Brasil também, pois bem. Então, assim, é o trabalho do jornalista. E o próprio Sérgio Moro disse também em entrevista que o importante não era como o vazamento foi obtido, né? E isso ele dizia em relação aos áudios da conversa entre o Lula e a Dilma, que o próprio Sérgio Moro vazou para a imprensa. Ele disse que não importava o modo como era obtido essa informação, mas o conteúdo dos diálogos. O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Então, esse caso é o mesmo caso, é idêntico. O que importa aqui é o conteúdo do diálogo da Vaza Jato, aquilo que a Intercept está publicando, a Folha de São Paulo, o Reinaldo Azevedo e a Veja. O que importa é o conteúdo daquilo e não o modo como foi obtido. Se foi obtido através de um crime, o criminoso que seja preso e vá parar na cadeia. Então esse é o caso. E nesse caso aqui, desses suspeitos aqui, né, a própria Folha de São Paulo também diz que o laudo da Polícia Federal identifica essa operação desses supostos hackers aqui como se fosse tosca. Então são pessoas amadoras que fizeram isso tentando invadir o celular do Moro e do Dallagnol, supostamente, em junho, e não teria nenhuma relação com as reportagens da Vaza Jato, com a reportagem da Intercept. E uma coisa interessante foi que o Leandro Demore publicou alguns dias atrás aqui o seguinte texto. Ele diz o seguinte: apesar da abundância de provas da autenticidade do material, publicadas pelos diferentes veículos, diversas fontes disseram ao Intercept ao longo dos últimos dias que a Polícia Federal, durante o afastamento do ministro Sérgio Moro, acho que já voltou, né? Deve ter voltado já, está considerando realizar essa semana uma operação que teria como alvo um suposto hacker que hipoteticamente seria a fonte do arquivo. Esse suposto hacker seria estimulado a confessar, entre aspas, ter enviado o material ao Intercept e o adulterado. Essa tática equivocada fracassará. A razão é simples. As evidências provando a autenticidade do material são tão grandes e oriundas de tantas fontes de credibilidade conhecida que nenhuma confissão, entre aspas, do tipo seria verossímil. Então a própria Intercept, dias atrás, já disse sobre a possibilidade de a Polícia Federal pegar aí um bode expiatório, alguém para confessar que seria a fonte da Intercept. Eles vão tentar estabelecer esse vínculo, senão a Polícia Federal, certamente os bolsonaristas. E aqui vai ser um teste de autonomia da Polícia Federal. Aqui a gente realmente vai ver agora se a Polícia Federal ainda mantém a sua integridade, ainda mantém a sua autonomia enquanto instituição, ou se vai ser pau-mandado do ministro Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro, de certo modo, é o chefe da Polícia Federal agora.
Então realmente você vai ter uma polícia agora comprometida com a realidade, com a verdade, independentemente de quem esteja no poder, independente de quem seja o ministro da Justiça agora, será que eles vão realmente fazer uma investigação isenta aí? Eu espero que sim. Eles fizeram isso no caso do Adélio Bispo, então a gente deve confiar, até esse momento, a gente deve confiar na polícia. Mas eu também não me surpreenderia se esses supostos hackers agora fossem forçados a confessar o que eles não fizeram para poder se livrar de alguma coisa pior. E uma coisa curiosa que eu estava lendo essa semana aqui, eu estou lendo, na verdade, vários livros sobre esse assunto, e um deles é esse aqui do Viktor Klemperer, que se chama The Language of the Third Reich. Esses aqui são trechos de diários do Viktor Klemperer, que era um linguista, era um estudioso de linguagem durante o governo do Hitler. E ele analisa como gradualmente as pessoas vão sendo convencidas a adotar a mentalidade fascistoide, a mentalidade nazista. E ele não entende, ele realmente não entende como amigos pessoais deles, pessoas que são amigas dele, porque ele é um judeu, né? Como amigas pessoais deles passam a repetir uma retórica anti-judaica, por exemplo, antissemita. E eu estava lendo essa semana, foi um artigo interessante, também que foi na Folha, se não me engano, eu não me lembro o título, mas que dizia sobre o ponto crítico dos regimes autoritários. Porque sempre tem um momento, sempre tem assim, aquele evento simbólico que indica o fim de uma democracia e o início de um regime repressivo. Geralmente, né? Atualmente com as democracias o colapso delas é muito mais sutil, mas historicamente você tem aquele ponto, né? Onde você percebe que aqui começou. Nesse caso em particular, você tem um governante com forte viés autoritário, antidemocrático, com uma retórica antidemocrática, que será o tema que irá no artigo meu hoje mais tarde na Carta Capital. Vou deixar para vocês o link quando estiver disponível. Você tem alguém com perfil autoritário e que está buscando um pretexto, talvez, para violar as regras democráticas, violar os princípios de um Estado de Direito. Nesse caso em particular, se a gente vê a prisão do Glenn Greenwald ou de outros jornalistas da Intercept, a gente vai saber, a gente vai ter uma certeza agora de que a crise começou. É o ponto crítico. É o ponto do qual não tem mais volta. Porque se eles prenderem o Glenn Greenwald ou prenderem alguém do Intercept, eles serão obrigados também a prender jornalistas da Folha, da Veja e o Reinaldo Azevedo. Porque estão todos agora publicando essas notícias. São todos eles publicando os materiais vazados. Sem que nós saibamos até agora se realmente tem um hacker envolvido. Possivelmente não tem nenhum hacker. Possivelmente alguém interno lá que baixou esses dados. Tem até uma thread interessante no Twitter no qual alguém explica isso, né? Porque eles usavam, até onde a gente sabe, o Telegram num computador. E no computador tem a opção de baixar o pacote de dados. Tem a opção de baixar todas as conversas lá. Então possivelmente foi alguém lá no escritório do Dallagnol que baixou essas informações e mandou para a Intercept. Não tem hacker nenhum envolvido. E essa legião de hackers tem surgido agora. Essa semana, a Joyce Hasselman disse que foi invadida por hackers, tentaram invadir o celular dela. Outros deputados do PSL, teve ministro do Supremo. Então, assim, isso está com um aspecto estranho. Isso realmente quer dizer um pretexto, quer dar um pretexto para que tenha realmente uma desculpa, um ponto crítico que leve à radicalização e à supressão de direitos. Esse evento agora envolvendo os jornalistas da Intercept é um desses pontos críticos. O modo como isso vai se desdobrar nos próximos dias aí, com a prisão desses supostos hackers, vai indicar muito o rumo que o Brasil irá. E eu preciso repetir que o importante nessa história da Vaza Jato, e essa prisão de ontem não tem nenhum indicativo de que tem relação com isso, o importante nessa história da Vaza Jato é o conteúdo das conversas. É como o Sérgio Moro e o Dallagnol, em conluio, juntos, manipularam o sistema judiciário, manipularam a Lava Jato e utilizaram para seus fins políticos. Utilizaram para se beneficiar pessoalmente e também para prejudicar um partido e um grupo. Isso que importa. O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. O mais importante de tudo é isso. É importante você descobrir como a força-tarefa da Lava Jato, que teria a intenção de combater a corrupção, acabou por si própria se tornando corrupta, utilizando de meios ilícitos para atingir seus objetivos, seus fins. E os fins não justificam os meios. E o mais bizarro disso tudo é você ver jornalistas, você ver deputados, você ver políticos pedindo a prisão do Glenn Greenwald. Pessoas que estão dispostas a pôr de lado a lei no Brasil, a Constituição, os direitos mais básicos da liberdade de imprensa, por causa de questões políticas. Porque eles não gostam, porque eles não aceitam aquilo que o Glenn e o Intercept estão publicando. Porque esse vaza-jato aí, joga um balde de água fria nos projetos de poder que eles possuem. E aqui eles têm um grupo que durante anos disse que o PT tinha um projeto de poder, e de fato tinha. Todo governante tem um projeto de poder, gente. E agora eles querem evitar a qualquer custo que alguém vá lá e prejudique os próprios projetos de poder deles. E que, de certo modo, são muito piores do que qualquer outro projeto de poder, porque é um projeto de poder repressivo, autoritário, intolerante, de segregação, de discriminação, de ódio ao outro.
e que explora essencialmente o medo das pessoas, explora essencialmente os sentimentos mais baixos e mais negativos das pessoas para poder mobilizar essa massa em defesa do Bolsonaro. Então é importante a gente ter em mente isso. O desdobramento dessa investigação agora da Polícia Federal com os supostos hackers vai dizer muito sobre o futuro do Brasil próximo. Se houver prisão de jornalistas, vocês já sabem, gente. É o início do fim. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí, se vocês leram alguma coisa sobre os supostos hackers que foram presos ontem, o que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!